Boa tarde a todos. Eu tenho que gravar sem camisa porque hoje tem sido um dos dias mais quentes do ano no Rio de Janeiro. Talvez cerca de entre 40 e 45 graus em alguns lugares, né? Bom, eu vou comentar então uma questão de terceira fase CACD em 2022. Eu tive que estudar porque ela está muito interessante. Tem a resposta para ela você pode encontrar no Manual de Direito Internacional do Massuoli. E eu fiz um pequeno fichamento aqui só para eu aprender também, né? Então, é sobre os tratados de limites com Paraguai, né? Brasil-Paraguai, no caso em que a linha de fronteira passa por limites naturais, né? Passa por formações naturais com os rios principalmente, né? E passa por rios navegáveis ou não navegáveis, né? E por, por montanhas e vales também, né? Então, os tratados em questão são os de 1872, 1923, 1973 e 1975 com o Paraguai, tendo implicações para terceiros estados, né? Então, quando o limite ou a fronteira é demarcada por um rio, pode haver 5 critérios de demarcação. 5 critérios de demarcação, né? Bom, no Massuoli ele diz que no caso de rios, no caso de limites que passam pelo meio dos rios, fazendo que uma metade esteja em um país ribeirinho e a outra metade esteja em outro país ribeirinho, sendo o critério da equidistância que tem sido o mais frequente no caso da fronteira do Brasil com os seus países de fronteira, né? Ribeirinhos. Então, quando o limite de fronteira é demarcado por um rio, pode haver 5 critérios de demarcação. O primeiro, quando o rio pertencer totalmente a um dos estados ribeirinhos, né? A linha divisória passa pela outra margem, né? O critério da outra margem, ou da margem oposta, né? Então, o critério da margem oposta é o primeiro critério. Então, o rio pertence totalmente a um dos ribeirinhos. É o caso do Tratado do século XIX. Né? Ao longo do século XX, bom, pelo Massuoli, esse critério da margem oposta ele foi dando lugar a outros critérios. No caso aqui do Brasil-Paraguai, o critério de Talveg. O Talveg é análogo à equidistância. A diferença é quando o rio é navegável e não navegável. Quando é navegável, que é a maioria dos casos, é por Talveg, e eu vou explicar o que é. Se não for navegável, é equidistância. Esse tem prevalecido mais no século XX, da equidistância, né? Da margem oposta
o tratado do século XIX. No caso aqui de 1872. O quinto caso é o como passou a ser, né, que é georreferenciamento, né, por coordenadas. Que é o último, né, de 1975. Então a gente tem primeiro, a gente vai dos critérios de limites. Quando o limite passa pelo rio, você vai do critério de margem oposta, passando pelo condomínio, que é mais raro, né? Só um caso, parece, o de 73. E que distância se não for navegável, talvez se for navegável, até o Tratado com o Paraguai de 75, que é o geoarrefecimento. Então, voltando para o começo, quando a linha divisória passa pela outra margem ou margem oposta, deixando que um dos ribeirinhos fique com todo o rio para si. O segundo é quando o rio não é de nenhum dos estados ribeirinhos, sendo o rio indiviso e pertencendo a ambos em condomínio. Né? Como eu falei antes. Terceiro é quando o terceiro, como eu disse, é o mais frequente, já antecipei, e ocorre quando o limite passa pelo meio do rio. Critério da equidistância, está lá no Maswoli, no manual do DIP do Maswoli, tá? E o rio fica dividido em duas partes. Esse foi o caso de Brasil-Bolívia, o caso do livro, que o livro do professor Maswoli coloca. Brasil-Bolívia, critério da equidistância. Quando o rio for navegável, a linha divisória entre os estados fronteiriços deve passar pelo seu talveg. E o que é o talveg? É uma linha fronteiriça e se confunde com o canal mais profundo do curso d'água internacional. Tá bom? É isso. Apenas isso. Talveg o veg vem de veg, caminho. Até logo.